Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 20 horas e 30 minutos, estou eu aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, aperte o sininho, dê um like, divulgue e compartilhe, se gostar. O meu muito obrigado a você que tem muito me ajudado na divulgação do canal Liberdade no Espírito. O meu intuito aqui, como sempre digo, é que esta palavra, a sã doutrina, alcance os filhos da livre, para que eles possam viver a plena liberdade no Pai dos Espíritos, para que eles possam se libertar do jugo, dos fardos da religião, abandonar esses preceitos dos homens e todos os rudimentos da lei de Moisés, que teve o seu fim quando Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, ele disse tetelestai, que quer dizer, está tudo consumado. Nós, que éramos gentios estrangeiros, o evangelho nosso é o da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Esse evangelho que nos foi pregado e ensinado por Paulo fez com que nós saíssemos debaixo do jugo da escravidão e pudesse viver a liberdade plena, viver o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Assim sendo, a palavra de hoje é o que nos faz ser melhor, será sempre o nosso caráter. E eu quero tomar por base Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, que diz assim: melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. E aí prossegue-se. Se puder, depois leia todo o capítulo 7 de Eclesiastes e o capítulo 8. Querido, melhor, diz o sábio Salomão, que é o fim do que o princípio das coisas. O autor de Eclesiastes descreve o caráter e o civismo do ser humano. Você vai encontrar isto nesses dois capítulos, principalmente 7 e 8 do livro do pregador. Caráter é um conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo e define a sua índole e como ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito que a gente tem que ter para com o nosso próximo. Assim é definido caráter. E é uma coisa que falta em muitas pessoas. As pessoas se vendem ao invés de manter a sua palavra, manter a sua personalidade, manter o seu caráter. Mas muitas das vezes os interesses, as conveniências estão acima de qualquer coisa. E tem muitas pessoas que são capazes dessas
outras coisas, deixando de lado a sua personalidade, deixando de lado o seu caráter, a sua moral, o seu amor para com o seu próximo. Essa pessoa, ela é revestida de qualidades. A pessoa que tem caráter como retidão, honestidade, temperança. E essa pessoa, ela principalmente age no imperativo de não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que qualquer um outro fizesse com ela. Isso é amar o próximo. É não desejar ao próximo aquilo que a pessoa não quer para si mesma. Amar o próximo é se preocupar com ele, independente do que ele seja, de quem ele é. E isso é muito difícil hoje, a gente enxergar nas pessoas, principalmente nos religiosos, que não vivem a praticidade da verdade da palavra. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura realidade. O amor ao próximo. Se preocupar com ele, procurar ajudá-lo naquilo que você puder ajudá-lo. Outro sim, querido. Civismo são práticas assumidas como deveres fundamentais para a vida coletiva. Quando se há civismo, há-se uma preocupação com os outros. Assim é definido pela sociologia que o ser humano é um produto do meio e em que ele vive. Então, ele visa preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos quanto estão no seu círculo de amizade, de todos quantos estão em sua volta. O civismo consiste na dedicação pelo interesse público e também pela política do seu país. É o preocupar-se com o próximo. Não é querer só quando há um interesse individual, um interesse pessoal, mas é pensar no coletivo, é pensar no bem-estar de todos. Isso é civismo. E quem assim pensa, quem assim pratica, há nele fidelidade, paz, honra em relação à sua pátria. Então, o autor de Eclesiastes escreve que a morte é melhor do que o nascimento. Está no versículo 1 do capítulo 7. Ele disse que a vida traz tantos dissabores que a morte marca o fim da nossa aflição. Quem diz isso é o homem mais sábio de todos os tempos. Deus lhes deu sabedoria para que ele pudesse governar o povo. E ele foi considerado por todos na história como o homem mais sábio de todos os tempos. Deus assim também o considerou. Ele diz que a mágoa, a tristeza são melhores do que o riso, porque nos ensinam compaixão e firmeza de propósito. É melhor ser paciente do que arrogante. Está lá no versículo 8. Pois a paciência acalma e suaviza, mas a arrogância causa desgosto nas pessoas e rixas. É por isso que muitos têm ódios no seu coração. É por isso que muitos não amam o próximo. Deseja mal para as pessoas. Não quer o melhor para o seu próximo. É egoísta, pensa em si mesmo e despreza aqueles que devia, na verdade, amar e considerar.
Então, nos primeiros versículos, encontramos o tema deste trecho: estabelecer e desenvolver um bom nome, uma boa fama. Salomão fala disso. A maturidade depende da nossa aceitação destes conselhos que nós encontramos no livro do pregador, no livro de Eclesiastes. Eu sempre gostei de ler os provérbios de Salomão, de ler o livro do pregador, que é o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão, Salmos. São livros que nos traz muitos ensinos e muitas experiências. Lembrando sempre que Deus tem designado os passos de nossas vidas, e que quando nós submetemos a Ele, a Deus, teremos o seu caráter, o caráter de Deus. E as pessoas passam a ver em nós Deus. Quando nós vamos para as epístolas de Paulo, Paulo melhor diz a respeito disso, que é que nós deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais, porque somos alimentados com comidas sólidas, com a sã doutrina, com a palavra da verdade, a palavra que liberta. Como o Cristo Nazareno diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora os fardos, o jugo, os preceitos dos homens, os rudimentos da lei, isso traz sobre nós fardos e jugos pesados que nós não podemos suportar. E é assim que, infelizmente, os religiosos vivem dentro desses lugares, pensando que estão agradando a Deus, quando na verdade estão agradando aos homens, porque os chama de pastor, os reconhece como uma autoridade espiritual sobre a vida de cada um deles, quando Deus, Ele é o único Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos guia e quem nos dirige, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 14, porque nós somos filhos de Deus, a sua morada, o templo da sua habitação, e se assim somos filhos de Deus, somos guiados e dirigidos por Ele. Querido, tendo o caráter de Deus, o sábio fala para que sejamos uma pessoa equilibrada, não sermos demasiadamente justos, isto é, não se deixar influenciar por uma religião, como muitos se deixam influenciar pela religião, e fazem em toda a sua trajetória de vida aquilo que a religião tem estabelecido para cada um deles. Não estudam a Bíblia, não procura se submeter à vontade de Deus, a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Preferem estarem debaixo de cobertura aspa espiritual de homens, com seus achismos, que estabelece prefeitos, fardo sobre as pessoas, que na verdade eles estão buscando são posições, títulos, para satisfazer os seus interesses e as suas conveniências. E tentam e fazem tudo isso em nome de Deus, em nome de uma tal obra de Deus, subjugando os filhos de Deus, porque todos que lá estão são filhos de Deus, apenas não vivem como filhos de Deus, porque os verdadeiros filhos de Deus se submetem à orientação e à direção do Espírito Santo. Anda por fé, vive por fé, porque foi justificado por Ele. Passa a entender que Ele é filho eleito, predestinado, propriedade exclusiva de Deus, e ninguém pode arrebatar da mão de Deus. Então essas pessoas que são influenciadas pela religião e sem o genuíno zelo, como diz no versículo 16 aqui do capítulo 7 de Eclesiastes,
pois tal conduta geralmente leva à hipocrisia e ao legalismo desvirtuado. E não é isso que existe dentro dessas instituições religiosas. Legalismo. São normas, preceitos, rudimentos. E muitas das vezes a gente percebe uma hipocrisia estampada no rosto de muitos deles. Nos dias do Nazareno, o Nazareno os chamou de hipócritas, sepulcros caiados, fariseus, porque não viviam aquilo que na verdade deveria viver. Não permitir esses que a sua carne com as suas paixões lhes dominem, deixando que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. Porque é isto que Paulo, o apóstolo da graça de Deus, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, o poder de Deus aperfeiçoa-se na fraqueza. Sendo assim, uma pessoa moderada, equilibrada, de temperamento estável, o pregador insinua dizendo que a sabedoria está longe de todos. Versículos 23 ao 29 de Eclesiastes 7. E que ele, Salomão, achou só um sábio entre cada 1000 homens. Interessante, não aqui subestimando as mulheres, Salomão diz que entre as mulheres ele não achou nenhuma sábia. Está lá no versículo 28. Eu vou ler. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei um, mas uma mulher entre todas não achei. Ele, quanto mais se aplicava e investigava, mais a triste verdade persistia. Dizia o grande sábio Salomão: há poucas pessoas justas sobre a terra. Essa foi a conclusão de Salomão. E Deus disse: não achei nenhum justo, nenhum sequer. E não encontrar pessoas justas não é culpa de Deus, e nunca foi culpa de Deus. Sabe por quê que nunca foi culpa de Deus? Porque Deus fez o homem reto quando o criou. Então toda a trajetória do homem, a culpa vai ser sempre do homem, em função da escolha que ele faz. O mundo é feito de escolhas, mas muitas das vezes não escolhemos como deveríamos escolher. Escolhemos de forma errada. E muitos ainda querem culpar Deus de tudo quanto acontece, de tudo quanto está acontecendo neste mundo, quando Deus, na verdade, não tem culpa de nada. Os homens são culpados de tudo quanto isto está acontecendo. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Está aqui no versículo 9 do livro de Eclesiastes. Ele mesmo, Salomão, havia experimentado muitas coisas más, pervertendo Salomão a sua própria alma. E agora, então, Salomão descobre que muitos outros estão palmilhando os mesmos caminhos que ele um dia andara. Antes, ele ia à procura de solução para os problemas que ele tinha. E não é isso que acontece com muitos nos dias de hoje. Daí que Salomão, ao contemplar as obras de Deus, ele nota que é inútil tentar descobrir os desígnios do Senhor. Está lá no versículo 17. Então, ele diz: melhor é contentar-se com o que tem
e gozar as bênçãos que o Mestre tem concedido aos seus. É confiar mais em Deus, é confiar mais no Senhor, pois Ele tem prometido que cuida dos seus filhos. É andar por fé, não por vista, é tomar posse, é crer em tudo quanto Ele fez e desfrutar de todas as sortes de bênção. É deixar e reconhecer que o Senhor é soberano e que nada foge o controle de suas mãos. Vamos então desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem nos dado, que Deus tem nos concedido. Então esta é a palavra dessa noite. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. O que nos faz ser melhor não são as riquezas, não são os bens que podemos ter, podemos possuir. É o nosso caráter, é a nossa personalidade, o nosso civismo, a temperança, o equilíbrio, sermos longânimos, generoso para com o próximo. E assim sendo, nós estaremos contribuindo com tudo aquilo que Deus estabeleceu para que pudéssemos contribuir fazendo a parte que nos é devida. Esta é a palavra. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós da graça de Deus amamos você.